E aí, pessoal, bora comentar a prova, né, que teve ontem para agente censitário municipal e agente censitário supervisor, certo? Então, as questões de administração geral, elas estavam bem dentro das expectativas, certo? Não foi um nível difícil, elas foram bem objetivas, elas estavam no nível médio, nível tranquilo, certo? A maioria das questões, acho que 8 ou 9, foram trabalhadas naqueles 3 vídeos que eu coloquei, certo? Então, o controle prévio, simultâneo, posterior, certo? Algumas coisas, teoria dos traços, certo? Então, foi dentro do esperado. Então, como a gente vai ter acesso ao gabarito? Indo lá no site da FGV, certo? Aí aqui tem o gabarito. E tem aqui se você fez tipo 1 ou tipo 2, certo? Eu peguei a prova do tipo 1, certo? Então, a prova tipo 1 branca, certo? Prova tipo 1 branca. Então, vamos lá para as questões de administração, certo? Que são noções gerais da administração e situações gerenciais. Então, foi bem noções mesmo, foram bem tranquilas as questões, certo? Então vamos lá. Então, como elas foram bem objetivas, eu já vou ler e já dou a resposta, certo? O que tiver mais eu falo um pouco depois. Então vamos lá. Questão 26, do tipo 1. Com a evolução dos estudos sobre a administração, novas teorias ganharam força no entendimento dos fenômenos e conceitos organizacionais. Assinale a alternativa que apresenta a interpretação associada ao conceito de teoria dos sistemas. Certo? Nessa aqui ela está querendo o que está relacionado com a teoria dos sistemas. Então, para ser objetivo, então vamos lá. A resposta correta é a letra E. A organização é vista como interdependente do meio em que está inserida. Então, a resposta trazida pela banca, inclusive, é a correta. Então, não teve questões questionáveis, né? Não teve alternativas questionáveis. Como ela foi bem objetiva, acredito que não caiba recurso em nenhuma delas, certo? Então a alternativa correta aqui é a letra E. A teoria dos sistemas está relacionada com ser uma organização aberta, certo? Diferentemente de outras teorias que ela era um sistema fechado. Então vamos para a questão 27. Ao ser convidado para assumir a administração de uma empresa, Júlio decide estudar mais a respeito do tema para não decepcionar na nova incumbência. Durante seus estudos, ele se depara com a definição de alguns termos, dentre eles o de administração, que pode ser corretamente conceituado como. Então, essa daqui, ela quer qual é o conceito de administração, que está bem claro na alternativa letra A. É um processo de alcançar objetivos. Então, administrar isso é alcançar objetivos por pessoas, pelo intermédio de pessoas e utilizando recursos organizacionais, certo? Então, a alternativa correta é a letra A. Ela é inquestionável. Questão número 28. Uma das maneiras de dividir uma organização é por meio das classificações quanto aos níveis hierárquicos, de forma que os colaboradores mais importantes e capacitados e que acumulam mais responsabilidades fiquem nos níveis mais altos, enquanto o restante dos funcionários em níveis inferiores. Assinale a alternativa que apresenta um nível considerado mais alto da organização. Então, lembra que a gente tem o operacional, que é o chão de fábrica, certo? Então, a gente tem o operacional e o chão de fábrica, a gente já exclui. A gente tem o tático e a gente tem, por último, o estratégico, que é o nível mais alto. É a cúpula da administração, a cúpula da organização. Então, a alternativa correta é a letra B, estratégico. Então, o nível mais alto é o estratégico. Questão número 29. Sobre o processo de comunicação, elemento fundamental para a concretização dos objetivos organizacionais. É correto afirmar que as perturbações
indesejáveis que tendem a prejudicar a compreensão das mensagens enviadas. A exemplo de uma música alta ao lado de uma sala, onde está ocorrendo uma reunião, são conhecidas por. Então, essa daqui foi até um assunto de uma questão que a gente tratou no segundo vídeo, se eu não me engano. Então, isso está associado com os ruídos. Então, ruído é essa questão, essa perturbação que acontece na mensagem, durante a comunicação. Então, a gente tratou de alguns tipos de ruído: ruído físico, certo? Ruído semântico. Então, a alternativa correta é a letra D. Ruídos. Questão 30. O presidente executivo, também conhecido pela sigla CEO, é o cargo mais importante de uma empresa, sendo considerado o topo da hierarquia da estrutura organizacional. Ele é responsável principalmente por tomar decisões sobre os rumos da empresa, determinando os objetivos e os meios de alcançá-los. Com base no enunciado apresentado, assinale a alternativa que apresenta a função administrativa que pode ser considerada como associada a essa destacada responsabilidade do presidente executivo. Então, nessa aqui ele quer saber do processo administrativo, né? Das funções, planejamento, organização, direção e controle. Nessa, o presidente executivo ele tem a responsabilidade de quê? Aqui, ó, tomar decisões, determinar os objetivos e quais são os meios de alcançá-los. Quando ele fala isso, ele está falando do quê? Está falando da alternativa A, planejamento. Então aqui a gente pode eliminar. Vamos dizer que você esqueceu. Então a gente elimina jurisdição e prospecção, que não tem nada a ver. E correção, certo? E comando seria uma visão antiga do processo administrativo, certo? Então a alternativa correta é A, planejamento. Planejamento está associado com a tomada de decisão, determinar os objetivos, como faz isso, certo? Pronto. Show? Questão 31. Uma das primeiras perspectivas utilizadas para compreender o conceito de liderança, certo? Então aqui é de questão de liderança, foi do primeiro vídeo. Ainda bastante citada, apesar das críticas, preconiza a existência de características inatas aos líderes que os diferencia de indivíduos comuns. Acerca dessa perspectiva, é correto afirmar que ela é conhecida como... Então, essa daqui também foi outra que a gente falou bem claramente. Qual é os estilos de liderança? A gente tem o estilo de liderança dessa aqui, ó, já a alternativa C, teoria dos traços de liderança. Depois a gente foi para a questão democrática, autocrática, laissez-faire. E por último, o último estilo de liderança é o contingencial, né, o situacional. Então, essa daqui é a perspectiva que tem os traços de liderança, certo? Que é a pessoa vai se diferenciar por traços físicos, que diferenciem de outras pessoas. Então, a questão correta, a alternativa correta é a letra C. Show? Questão 32. Então, agora é de motivação. E foi outra questão tratada. A teoria da hierarquia das necessidades, também conhecida como pirâmide de Maslow, consiste na ideia de que as necessidades devem ser supridas de forma hierárquica, sendo necessária que as mais básicas sejam satisfeitas, como a fome, para que as mais complexas, como a autorrealização, sejam tratadas. Em relação a essa teoria, é correto afirmar que ela ficou conhecida também no campo da administração, associada aos estudos relativos a... Então, como a gente está falando de motivação, então vamos ler as alternativas, para você ver. Como já falou aqui, ó, em questão de necessidades, a questão de ser mais básico, sejam satisfeitas, como a fome. Então, aqui está relacionado com a motivação humana. Então, gestão de materiais não tem nada a ver, que é associado com a administração de recursos materiais.
Logística reversa também não tem nada a ver. Casuística laboral piorou. Inspeção estatística nada a ver também. Então a alternativa correta aqui é a letra B. Então a prova ela veio bem assim, bem objetiva. Não teve muito o que duvidar, né? Então ela foi bem pá. Já tinha a alternativa correta. Então a 32, letra B. Questão 33. Determinada organização está inserida em um setor de mercado considerado de grande estabilidade, no qual poucas mudanças e inovações ocorrem ao longo do tempo. Em razão disso, essa organização utiliza uma estrutura em que cada departamento possui uma especialização, necessitando, portanto, de forte coordenação para não gerar conflitos interdepartamentais. A partir do enunciado, é correto afirmar que a organização utiliza uma estrutura do tipo... Então, essa aqui, quando fala aqui, ó, a organização ela tem especialização, ela tem uma forte coordenação. Então, a estrutura é do tipo funcional, certo? Letra C, funcional. Show? Então, vamos para a 34 agora. Considere um cenário em que um funcionário do IBGE se torne responsável pela seção de impressão de seu departamento, tendo como funções de rotina a reposição do papel e da tinta quando atingirem o nível mínimo e de entrar em contato com especialistas para o reparo em caso de problemas técnicos na impressora. À luz dos estudos sobre processo decisório, é correto afirmar que as decisões tomadas pelo funcionário são. Então, entratou no primeiro vídeo, né? A questão de tomada de decisão, que elas podem ser programadas e não programadas. As programadas, elas já estão ali no acervo de como fazer. Então, se acontece isso, eu faço isso. Já as não programadas seriam associadas com coisas que não aconteceram. Então, a alternativa correta dessa daqui, porque ele já tem uma rotina. Então, a reposição do papel e da tinta, o que ele vai fazer? Então, é uma decisão, uma tomada de decisão programada. Próxima questão, 35. Ao longo de suas obras, Weber, que está associado com a burocracia, abordou diversos tipos legítimos de dominação para descrever as formas de exercício do poder. Com essa referência, considerando que um processo de escolha dos cargos de chefia do IBGE seja realizado por meio de regras estabelecidas no seu estatuto e regulamentos internos, é correto afirmar que ele segue um modelo de poder. Então, essa daqui, quando está associado, que o poder está associado com regulamentos internos, certo? Então, aqui está associado com o poder racional legal. Então, a alternativa, letra E, a correta. Então, essa 36 aqui foi outro tema bastante trabalhado, certo? De avaliação de desempenho, certo? E bem tranquila, porque as outras opções não tinham nada a ver. Então, vamos lá. Suponha que, após a realização do Censo Demográfico de 2022, a direção do IBGE decida realizar uma avaliação de desempenho dos funcionários do Instituto que atuaram no processo, certo? No processo, visando avaliar suas contribuições de desempenho. Para tanto, um método simples e tradicional que poderia ser utilizado para essa avaliação de desempenho é conhecida por... Então, só de ver aqueles vídeos curtos que eu coloquei de 25 minutos, certo? A gente via quais são as avaliações de desempenho. Escala gráfica, escala a forçada, os incidentes críticos, certo? Então, a avaliação de 360 graus, a PPO. Então, a gente tem o quê? Só aqui, só de saber qual avaliação de desempenho era, você já
marcava a alternativa A escala gráfica, porque as outras alternativas não tinha nada não estava relacionado com o tema. Dualístico não tem, trigonométrico piorou, distribuição exponencial não, descrição de cargo também não. Então, a alternativa correta é escala gráfica. Ela é um método simples, ela é bem tranquilo fazer, certo? Então, você bota a característica e bota uma nota, por exemplo, certo? Então, essa aqui é a letra A. Então, comenta aí o que vocês acharam da prova, certo? Se os vídeos ajudaram, diga aí, viu? Então, vamos lá para a questão 37. Pronto, essa questão 37 já fugiu um pouco do que eu comentei nos vídeos, né? Porque eu não peguei esse conteúdo de atendimento ao público, atendimento ao cliente, como diz a questão, certo? Eu abordei mais a questão de administração geral e de gestão de pessoas. Então vamos lá. Questão 37. Mas também é uma questão tranquila de fazer. Questão 37. Segundo a literatura relativa ao atendimento ao público, um atendimento considerado adequado está diretamente relacionado com alguns comportamentos do profissional que está prestando serviço. Considerando como características observadas em um processo de atendimento ao cliente, 1. Comunicabilidade. 2. Atenção. E 3. Apatia. Estão corretamente associadas ao bom atendimento ao cliente. As características. Então ele botou aqui 3 características e quer qual está associado com um bom atendimento. Então, comunicabilidade, sim. Atenção, sim. E apatia, não. Então, a alternativa B é a correta. Então, comunicabilidade e atenção está associado com um bom atendimento ao cliente. São características. Agora a questão 38. No contexto organizacional, ainda que não previsto na descrição das estruturas e no desenho dos processos internos, é comum a reunião de pessoas em grupo de interação, seja por motivo de amizade ou mesmo por interesses em comum. Assinale a alternativa que apresenta o nome utilizado para se referir a esses grupos. Então, foi outro assunto que eu comentei. Então, tem os grupos formais, tem os grupos informais. Então, o que acontece? No organograma das empresas, a gente tem como está hierarquizado, como é que estão os cargos. Os grupos informais, ele não está nesse organograma. Então, eles são a reunião de pessoas. Então, são grupos, como eles estão interagindo, a questão por motivo de amizade, ou mesmo por interesse comum. Então, a alternativa correta é a letra D, grupos informais, certo? Questão 39. Os mecanismos de controle utilizados por uma empresa são fundamentais para assegurar que seus produtos ou serviços sejam entregues conforme o especificado para os clientes. Em relação a esses mecanismos, é correto afirmar que eles podem ser divididos conforme o momento de sua ocorrência. Tendo como exemplo o quê? Então, aqui ele está associado com o controle. O controle está dentro do processo administrativo, que é uma função administrativa, como o planejamento, como organização e como direção. E o controle vai fazer essa avaliação. E qual é o momento? Então, essa daqui foi outro assunto que eu coloquei assim, ó, escrevi. Quais são os momentos da ocorrência? Quais são os tipos, né? Então, ele pode acontecer previamente, preventivo, simultâneo, que ocorre no mesmo momento, e posterior. Então, a alternativa correta é a letra C. 39, letra C. 40. A última questão de noções de administração gerencial e situações gerenciais. Na composição das equipes responsáveis pela supervisão do censo, realizado pelo IBGE, os funcionários podem ser agrupados segundo uma ampla variedade de experiências.
além de atributos e competências complementares, visando ações mais criativas e completas. Assinale a alternativa que apresenta o fator de composição dos grupos explicitado no enunciado. Essa foi a questão assim, que eu achei mais difícil dessas 15, certo? Porque ela fugia um pouco do tradicional, do que seria para cair nessa prova. Então, nessa aqui ele pergunta o quê? O que está associado com essa variedade de experiências? Então, atributos e competências complementares. Então, é assunto nas organizações que tem uma variação de pessoas, pessoas que vão se complementar. Uma pessoa tem experiência nisso, outra pessoa tem experiência naquilo. Então, a alternativa correta é a letra D, diversidade. Então, é um tema que nas empresas privadas é bem trabalhado. Então, as empresas buscam essa diversidade para quê? Inclusive, para agregar mais nas suas atividades. Porque uma pessoa pensando igual, o resultado vai ser igual. Então, várias pessoas diferentes vão ter uma sinergia, certo? Então, alternativa D. Então, como a gente viu, a prova de administração, ela foi bem tranquila, certo? Aí eu gostaria que vocês comentassem aí como é que vocês foram, se os vídeos ajudaram, certo? E deixa eu ver mais. Comenta aí qual o próximo concurso que vocês vão fazer para ver se eu consigo botar alguns vídeos de administração geral, de direito administrativo, de alguns conteúdos de administração financeira e orçamentária, certo? Pronto, então, da minha parte é só isso e valeu, pessoal. Valeu!